Hello, eu sou a Teacher Maíra e hoje nós vamos falar sobre o futuro simples com o verbo auxiliar will. Então fiquem aí e peguem as dicas. Bom, pessoal, futuro simples, utilizando o verbo auxiliar will, é um dos tempos verbais que usamos para expressar ações que irão acontecer no futuro. Esse é um dos tempos verbais mais fáceis do inglês, tanto para a forma afirmativa quanto negativa e interrogativa. Nós vamos utilizar o verbo auxiliar will. É o verbo auxiliar will que irá indicar que essa frase está no futuro. Então, por exemplo, na forma afirmativa, eu quero dizer que minha irmã irá trabalhar durante a noite. Para isso, eu vou colocar o verbo will antes do verbo principal. Então, ficará dessa maneira. My sister will work during the night. Minha irmã trabalhará durante a noite. O que eu fiz? Eu coloquei o will antes do verbo work. O work é trabalhar. E assim, o verbo work ficou no futuro. Bom, na forma negativa, eu vou colocar o not após o verbo auxiliar will. Então, essa mesma frase na forma negativa ficará dessa maneira. My sister will not work during the night. Ou eu posso juntar o will com not, fazendo assim a forma contraída, ou a forma abreviada do will com not, que ficará dessa maneira. My sister won't work during the night. Certo? Bom, agora na forma interrogativa, a regra é colocar o will antes do sujeito. Se o sujeito é minha irmã, para perguntar se minha irmã trabalhará à noite, eu vou colocar o will antes de my sister. Então vai ficar, will my sister work during the night? E aí, nós podemos também dar duas respostas, usando o short answer, ou seja, respostas curtas. Para a resposta curta, eu não posso usar minha irmã, my sister. Eu vou usar um pronome pessoal. No caso, para minha irmã, she, que significa ela. Então, eu vou dizer yes, she will, que o will resumiu toda a pergunta. Yes, she will. Sim, ela irá trabalhar à noite, né? Ou eu posso dizer no, she won't. Não, ela não trabalhará. Certo? Também posso falar no, she will not. Também posso, tá? Certo? Da mesma maneira. O futuro simples, ou futuro utilizando o will, futuro imediato, ele é usado em algumas situações. Quais são essas situações em que eu utilizo o futuro simples, ou seja, o futuro com o will? A primeira situação é aquela que você decide no momento em que está conversando com alguém, no momento da fala. Por exemplo, tá minha filha lá enchendo meu saco. Ai, mãe, eu preciso ir pro cinema, me dá uma grana, por favor, eu preciso ir, me dá um dinheiro. Eu, não posso. E começa a encher o saco. Aí eu tô com o saco cheio, aí eu falo, I will give you the money right now. Pronto, decidi naquele momento, eu vou te dar o dinheiro agora mesmo. Certo? Foi uma coisa que eu planejei? Não. Foi naquele momento da fala que eu decidi, eu vou te dar o dinheiro, tá? I will give you. A situação é você fazer menções a possíveis situações que irão acontecer no futuro, mas que não são certas. Por exemplo, eu posso dizer que I think, eu acho, ou I guess, the Brazilian economy will be better next year, ok? Eu tenho certeza disso? Não tenho. Não tenho certeza que a economia brasileira será melhor no próximo ano. Mas, enfim, e para isso, para dizer sobre coisas que não temos certeza, nós também podemos usar a palavrinha maybe, que maybe significa talvez, ok? Também podemos utilizar o will para promessas. Por exemplo, eu posso chegar para os meus filhos e we will travel to the beach next vacation. Então, nós iremos viajar para a praia nas próximas férias. É uma promessa que eu estou fazendo. Outra situação é quando falamos de if clauses, ou seja,
frases em que utilizamos a partícula if, significa se. Por exemplo, if you drink a lot, you will be drunk. Se você beber muito, você ficará bêbado, ok? Então é uma situação que usamos a palavrinha if, de condição. Há uma condição para que algo aconteça no futuro, ok? Algumas palavras também que indicam o futuro, como por exemplo, tomorrow, next, quando nós falamos próxima semana, next week, próximo ano, next year, ok? Essas palavrinhas indicam que a frase também está no futuro, mas elas não são utilizadas somente para o futuro simples ou futuro imediato. Também podemos usar um futuro com going to. Bom, pessoal, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram acrescentar alguma coisa, deixem nos comentários. Quem ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça o like. Beijos e até a próxima. Bye, bye.